Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer à comissão organizadora, à AMB, ao professor Carneiro, ao convite para participar dessa mesa. E eu vou falar sobre lesão iatrogênica das vias biliares. Eu sou professor associado do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina, da UFMG, chefe do Instituto Alfa de Gastroenterologia, do HC, UFMG, e coordenador do Serviço de Fígado, Pâncreas e Vias Biliares do mesmo hospital. Não tenho nenhum conflito de interesse. A colecistectomia, junto com as cirurgias das hérnias, são as duas principais operações feitas pelo cirurgião geral. E a colecistectomia laparoscópica, ela é o padrão ouro para o tratamento da colecistolitíase. Sabe-se, entretanto, que existe uma maior incidência de lesão das vias biliares com essa técnica. E ela varia de 0,26% a 0,6%, sendo 4 vezes maior do que a colecistectomia convencional. Para os senhores terem uma ideia, nos Estados Unidos, onde são realizados 750 mil colecistectomias laparoscópicas ao ano, isso dá em torno de 2.000 a 4.500 lesões das vias biliares por ano, só naquele país. E essa incidência aumentada de lesão das vias biliares, ela vem se mantendo estável ao longo do tempo. E ela independe da experiência do cirurgião. Como nós podemos ver aqui nesse trabalho publicado pelo nosso grupo, só um minutinho. Nesse trabalho publicado pelo nosso grupo, depois da fase inicial de aprendizado, a porcentagem de lesão da via biliar, ela se mantém estável, mesmo com o cirurgião nos serviços onde tem cirurgiões experientes. E por que isso acontece, então? Por que existe essa maior incidência? Existem aspectos técnicos, relacionados a uma técnica cirúrgica inadequada, como clipagem baixa do ducto cístico, lesão térmica, são aspectos já agora não tão mais frequentes. Existem também variações anatômicas, que elas ocorrem em até 43% dos pacientes, as variações das vias biliares. Entretanto, as variações anatômicas abaixo da placa hilar, elas correspondem somente a 11% dos casos. E a variação anatômica como causa, então, de lesão também não é o mais comum. E há muito, já sabido por quem lida nessa área, a causa mais frequente de lesão da via biliar durante a colecistectomia laparoscópica decorre de um erro de identificação anatômica. Esse padrão já foi descrito há 30 anos e ele é decorrente, então, de uma interpretação inadequada das estruturas. E o cirurgião, então, ele liga, clipa o colédoco achando que é o cístico, ele vem dissecando o colédoco aqui achando que está dissecando o cístico, geralmente clipa ou lesa a artéria hepática direita e depois ainda secciona a via biliar junto da placa hilar. Então esse padrão clássico é o que a gente vê que é um dos mais frequentes nas lesões das vias biliares atualmente. E aí, qual que é a mensagem que o médico generalista ele tem que levar, então, que ele tem que ter? Que a lesão da via biliar na colecistectomia laparoscópica ela é quase sempre mais grave do que aparenta ser. São lesões mais altas, existe um maior número de ressecções de ductos biliares, maior incidência de lesões térmicas e maior associação com lesões vasculares. Com isso, a gente tem que lembrar que essa lesão inadvertida da via biliar é um evento que transforma a vida das pessoas. E o que nós temos que esperar ou podemos esperar desses pacientes? Serão geralmente pacientes submetidos a múltiplas reoperações e intervenções, eles cursam com colangite recorrente, icterícia e prurido recorrentes, são submetidos muitas vezes a hepatectomias. Vários deles evoluem para cirrose biliar secundária e essa evolução ocorre num curto espaço de tempo, em torno de poucos anos, e alguns deles vão ser, então, submetidos ao transplante hepático por causa da lesão da via biliar. E o que nós devemos fazer? Inicialmente,
todas as medidas para prevenir a lesão, que não é aqui o objetivo dessa apresentação, e também saber qual que é o melhor momento e como tratar melhor essas lesões das vias biliares. Então, o que a gente tem que lembrar aí? Que o momento do diagnóstico ele vai ser muito importante e nós vamos ter que avaliar a extensão da lesão. A classificação mais utilizada para avaliar a extensão da lesão das vias biliares é a proposta por Strasberg e que ela não é um objetivo assim, de ser guardada pelo médico generalista também, mas o que ele tem que lembrar então? Que se existe lesão da via biliar principal, se existe lesão vascular e se existe coliperitônio ou peritonite associado naquele paciente que ele está atendendo. E aí, isso vai ser muito importante além do momento do diagnóstico, que a gente pode aqui didaticamente separar no pré-operatório ou no pós-operatório. Então, o diagnóstico pré-operatório é aquele diagnóstico imediato, né, durante o procedimento cirúrgico. E o diagnóstico pós-operatório, ele pode ser dividido em precoce, intermediário e tardio. O pré-operatório precoce é aquele que ocorre até uma semana após a cirurgia. E na grande maioria das vezes ele vai ser tratado da mesma maneira que o diagnóstico pré-operatório, através de uma confecção de uma nova anastomose, uma hepático-jejunostomia, que vai ser então tratado pelo cirurgião. E o pós-operatório, depois de uma semana, então a gente chama de intermediário, quando ele vai até 6 semanas, e após 6 semanas a gente considera então aquele pós-operatório tardio. O pós-operatório tardio, que muitas vezes então o clínico, o gastroenterologista, ele vai atender esse paciente, nós vamos ver que ele vai se manifestar decorrente das estenoses cicatriciais. Mas o pós-operatório intermediário, que às vezes vai ser o maior problema no tratamento desse paciente. Então, aqui só um exemplo, pacientes que são diagnosticados, então, durante a cirurgia ou logo após com uma lesão da via biliar, que vai se manifestar por uma drenagem de bile, por um dreno colocado durante a operação, eles vão ser estudados por tomografia ou ressonância e vão ser tratados geralmente por colangiopancreatografia endoscópica retrógrada ou por uma abordagem cirúrgica. E geralmente, então, essa abordagem endoscópica ela vai resolver a maioria das lesões simples, aquelas que acometem, então, ductos periféricos, onde nós vamos drenar a papila, diminuir a pressão da via biliar e, com isso, fechar essas fístulas. As coleções vão ser tratadas por drenagem percutânea. A eficácia do tratamento nessa situação ela é muito alta. Agora, o pós-operatório intermediário, esse sim que vai ser aí um grande... vai ser muito difícil de ser manejado. Por quê? Ele vai justamente estar associado a um pior prognóstico. E por que ele está associado a um pior prognóstico? Porque geralmente ele vai estar associado com a infecção. O diagnóstico não é feito nem durante a cirurgia, nem logo após, e o paciente então vai retornar depois de algum tempo, 1, 2 semanas, com quadros de infecção, fístulas biliares para a pele, biliomas, abscessos no fígado, celulites, e o paciente então ele vai estar ou com peritonite, ou com coliperitônio, ou então infectado. Nessa situação então, o melhor tratamento, a melhor abordagem, não é atuar na lesão da via biliar, e simplesmente drenar a cavidade, drenar as coleções, drenar os abscessos, e nos locais onde nós temos disponível, fazer a drenagem percutânea da via biliar, porque com isso nós vamos direcionar aqui, evitar a perpetuação da fístula e poder então fazer o tratamento definitivo de uma maneira postergada, geralmente depois de 2 a 3 meses. Então, nessa situação, no diagnóstico intermediário, onde o clínico então vai estar diante desse paciente,
O tratamento ele não visa tratar a lesão em si, e sim a infecção associada, o bilioma, o abscesso, as fístulas, o colo peritônio e a peritonite. Nessa situação, nós falamos que o tempo aqui ele é nosso amigo, ele age a nosso favor. Então, nós vamos ter que fazer os procedimentos para tirar o paciente do quadro infeccioso, o quadro séptico, e ter aí, então, tempo para que as lesões vão se estabilizar e tempo que nós definimos o melhor meio de tratar e avaliar as lesões vasculares. As lesões vasculares, então, elas vão ocorrer por ligadura ou secção da artéria hepática direita e nós sabemos que quanto mais alta é a lesão, mais perto da placa hilar, maior a chance de haver lesão vascular associada. E ela é responsável por uma grande parte das falhas do tratamento cirúrgico realizado nesses pacientes. Existe, então, uma formação de uma circulação colateral que vem do lado esquerdo para o lado direito e que, se nós inadvertidamente lesarmos esses vasos na cirurgia, nós vamos estar piorando o prognóstico desse paciente. Então, aqui só um exemplo, um paciente, então, com uma oclusão da artéria hepática direita, que na arteriografia a gente pode ver a circulação colateral se fazendo da esquerda para a direita e, dessa maneira, perfundindo o fígado do lado direito. Os senhores podem reparar na quantidade de clipes utilizados nesse paciente, então, numa cirurgia que deve ter sido uma cirurgia muito difícil, com um sangramento aí, decorrente da lesão inadvertida dessa artéria. Então, quando nós tivermos lesões altas acima da placa hilar, dentro do fígado, biliomas intrahepáticos, inúmeros clipes colocados na região operatória, a gente tem que sempre pensar que pode ter uma lesão vascular associada. E nós precisamos sempre fazer uma arteriografia para avaliar essa lesão? Não. A gente pode fazer uma angiotomografia ou uma angiorressonância, disponível na grande maioria dos hospitais. Ela é muito precisa, então, para nos dar essa informação. E aqui, só como exemplo, olha só, uma angiorressonância mostrando uma estenose aqui da artéria hepática direita, uma circulação colateral vindo da esquerda para a direita, que é muito aqui semelhante ao diagnosticado na arteriografia. Se os senhores repararem, tem um clipe aqui, pinçando essa artéria hepática aqui. E no pós-operatório tardio, então? Qual que vai ser o papel aí nosso no tratamento desses pacientes? Esse paciente, então, ele vai se apresentar com um quadro clínico de colestase. Ele vai manter, então, uma elevação persistente de fosfatase alcalina e gama-GT. Muitos deles têm prurido e é engraçado, a gente às vezes recebe pacientes operados há mais de 10, 15 anos com prurido, que já fizeram, então, diversos tratamentos com alérgicos, antialérgicos e com dermatologistas, e, na verdade, o prurido é decorrente da colestase. Eles raramente ou muito pouco vão ficar equitéricos, então a colestase é uma colestase geralmente anictérica. E eles vão ter crises de colangite recorrente, com dor no hipocôndrio direito, febre e calafrios, e a colúria ou icterícia às vezes aparece de uma maneira muito discreta só nessas crises. E o mais importante desses pacientes é que eles não têm dilatação da via biliar. Com isso, vai dificultar muito o diagnóstico pelo médico assistente. E por que não tem dilatação da via biliar? Porque, geralmente, nesses casos, a obstrução não é completa. Diferente do tumor, que oclui totalmente a via biliar, e aí vai ter uma grande dilatação intrahepática, aqui a obstrução é parcial. Esse paciente evolui com colangite de repetição, com fibrose da via biliar, com cirrose, mas a dilatação ela não existe ou ela é muito pequena. Então, e com isso, esse paciente não é encaminhado para o tratamento cirúrgico. E muitas vezes, até quando ele é encaminhado para uma avaliação do cirurgião, o cirurgião opta por não operar, porque sabe que a cirurgia é extremamente difícil, o paciente não tem dilatação da via biliar, então ele fala que não tem o que fazer, não tem indicação do tratamento cirúrgico para esses pacientes.
Esses pacientes, então, como eu falei, podem evoluir com atrofia segmentar de metade ou parte do fígado, cirrose hepática, hipertensão porta e fica-se esperando ter a dilatação biliar, só que ela não acontece ou acontece tardiamente. Então, o principal erro, talvez, na condução desse paciente é esperar ter dilatação da via biliar para indicar o tratamento. O tempo aqui, ao contrário daquela outra fase, ele age contra o paciente, então ele não age a nosso favor. Um retardo no tratamento desse paciente vai levar a cirrose biliar secundária e aí a indicação é de transplante de fígado. Então, diante desse paciente, qual o tratamento que nós vamos escolher? O tratamento endoscópico, o tratamento percutâneo, o tratamento cirúrgico? Para onde nós vamos encaminhar esse paciente? Os 3 tratamentos são possíveis e são, de certa maneira, equivalentes. Vai ter algum tratamento que vai ser melhor que um outro, dependendo do ponto de algumas nuances particulares de cada caso, mas os 3 tratamentos eles são, de certa maneira, equivalentes. Então, quando que nós vamos escolher aí? Como só alguns exemplos. Quando nós temos uma obstrução pontual, né, da via biliar, e tem ainda o colédoco conectado, um tratamento endoscópico ele é um tratamento aí de escolha, é um tratamento que vai dar bons resultados. E o tratamento endoscópico, então, consiste na dilatação daquela estenose, na colocação de diversas próteses plásticas na via biliar e, com isso, então, a gente resolve o problema sem a necessidade de uma reoperação. Por outro lado, naqueles casos onde eu não tenho mais uma conexão entre a via biliar e o duodeno, é o tratamento cirúrgico aqui, ó, vários clipes ocluindo totalmente a via biliar, o tratamento cirúrgico é a única opção. E a cirurgia de escolha é a hepático-jejunostomia em Y de Roux. Nós vamos, então, pegar uma alça do intestino e fazer uma anastomose alta aqui na placa hilar, junto dos ductos hepáticos direito e esquerdo, com ou sem drenagem, então, dessa anastomose. E naquelas situações onde o paciente já fez o tratamento cirúrgico e o tratamento, então, ele falha, ele evolui novamente com estenose. Então, nós temos a opção de ter o tratamento percutâneo. E a punção nós fazemos no nosso serviço guiada por ultrassom, então nós não esperamos que tenha dilatação biliar para o doente ser abordado, nós drenamos ductos em torno de 1 milímetro guiado por ultrassom, e por incrível que pareça, né, parece que esse paciente com ducto de 1 milímetro ele não tem estenose biliar. Quando nós fazemos a colangiografia, tem uma estenose importante da via biliar. A via biliar não dilata por causa da fibrose que acontece ao longo de toda ela. O tratamento consiste, então, de dilatação da área da estenose, do mesmo modo que o tratamento endoscópico, colocação de próteses plásticas, né, ou estentes plásticos, e ele é repetido a cada 3 meses, sendo realizado em torno de 3 a 4 sessões, e depois retira-se esses drenos percutâneos. No nosso hospital, desde 2002, nós realizamos esse tratamento e nós temos 290 pacientes tratados só por estenose cicatricial pós-colecistectomia. Eles foram submetidos a 862 sessões de dilatação, em média 3 a 4 sessões de dilatação por paciente. O tempo entre as sessões variou em torno de 3 a 4 meses, a duração do tratamento em torno de 6 a 12 meses e um sucesso em torno de 80%, que está de acordo com o da literatura. Para tratar esses pacientes, né, é necessário, então, uma equipe multidisciplinar, composta por cirurgião, ultrassonografista, radiologista, endoscopista, e, com isso, a gente consegue resolver grande parte desse problema que é uma catástrofe para o paciente submetido à colecistectomia. Muito obrigado.